Dando sequência ao tema de listas, agora abordarei os principais métodos relacionados a elas. Para isso, irei inicializar uma variável chamada lista de compras, que vai receber uma lista contendo os valores arroz, feijão. E se eu quiser adicionar um elemento na lista, existe um método pronto para isso, que é o append. Lista de compras, .append, e aqui você vai passar a informação que se deseja adicionar, que nesse caso é a carne. Note que o append ele sempre vai adicionar a informação no final da lista. Portanto, a carne virá após o feijão. E perceba outra coisa, o PyCharm, no momento que a gente adicionou o append, ele sublinhou essa primeira linha, que é da variável lista de compras. Ignore no momento, depois eu voltarei explicando por que isso está acontecendo. Print Fzinho, a lista de compras é variável lista compras. Vou copiar esse print e colocar também antes de adicionar a carne. Então, inicialmente é arroz e feijão, e após isso, ele adicionou a carne ao final do elemento. Voltando aqui, ele sublinha a primeira linha porque, após inicializarmos a variável, logo em seguida adicionamos um método append. Portanto, o PyCharm diz que a melhor forma de se fazer isso, quando a gente logo inicializa a variável para adicionar somente uma informação, é acrescentar esse valor diretamente na lista. É tanto que, se utilizarmos a recomendação do PyCharm para ser uma lista literal, ele vai adicionar a carne de forma automática no final da lista. E assim ele não fica reclamando. E aparecem as mesmas informações. Agora eu posso utilizar o for para iterar e a cada iteração o usuário digitar o nome do produto e esse produto digitado ser adicionado na lista. Para isso, for e range no intervalo vai começar do 1 até o 4, sendo que o último número que é o 4 ele vai ser desconsiderado. Nome do produto vai receber o input, digite o, aqui eu vou passar o iterador, produto a ser comprado, espaçamento, e após isso ele vai adicionar esse produto na lista de compras, .append, nome do produto. Colocar aqui arroz, frango, macarrão. E vai aparecer exatamente a mesma sequência. Arroz, frango e macarrão. Essa é a primeira forma de se adicionar elementos na lista. E existe outro método que nos permite fazer isso. O outro método é o insert, que diferente do append, a gente precisa passar duas informações, o índice e o valor que queremos adicionar. Lista de compras, ponto, insert, aí o primeiro parâmetro sempre vai ser o índice, nesse caso 0, e o valor que eu quero adicionar, queijo. Portanto, o que eu estou dizendo é basicamente o seguinte, na posição 0, que é o primeiro elemento, adicione o valor de queijo. Então, queijo passa a ser o primeiro elemento e eu posso também alterar para o índice 2. E após o feijão, ele adicionou o valor de queijo. O PyCharm é muito intuitivo com relação a isso, pois aqui ele já disse que o primeiro parâmetro é o índice e o segundo parâmetro é o valor do objeto. E além disso, vocês podem perceber que sempre que mostramos informações, a informação vem no formato de lista. Mas e se eu quiser que ao invés de ser a lista, seja um texto? Como eu mostrei lá no método de string, existe um método de string que nos permite fazer isso, que é o join. Ctrl D, como inicializei a formatação do texto com aspas simples, logo aqui tem que ser aspas duplas. Então, texto vazio, ponto join, e aqui eu vou passar a própria lista. E além disso, vou dar um espaçamento para que cada informação seja separada por um espaço. Então, aqui na primeira forma é de lista e a segunda forma no formato de texto. Um ponto a notar é que o join ele só vai funcionar com string. Caso eu passe aqui uma lista de números 1, 2 e 3 e executar novamente, ele vai dar um erro. Ele diz que ele espera uma string e encontrou um número inteiro. Caso vocês queiram mostrar número, teria que fazer a conversão para string para depois utilizar o join. Da mesma forma que vimos métodos para adicionar, existem métodos para deletar elementos. O primeiro que eu vou mostrar será o pop, lista de compras.pop. E o pop, ele sempre vai deletar o elemento por padrão do último índice. Então, nesse caso, a carne será excluída de forma automática, ficando só arroz e feijão. E eu posso passar um índice específico nesse caso, e o feijão foi deletado. Uma coisa a notar é que, se eu passar um índice que não existe, ele vai dar um erro, passando o índice 10.
E ele disse que é index erro, que o index passado não existe no intervalo. A gente vai ver uma aula específica para tratamento de erros, não se preocupe com isso. E outra funcionalidade do pop é que, além de apagar o elemento pelo índice, ele retorna o valor que foi apagado. Por exemplo, voltando aqui para o padrão, nesse caso ele vai deletar o último elemento, que é a carne, e vou atribuir a uma variável, valor deletado. E agora eu posso, além de formar a posição que eu quero deletar, armazenar também o valor que foi deletado. O valor deletado é 2 pontos, o valor deletado. E aqui ele diz que deletou foi a carne. Se eu colocar o índice 1, que é a posição do feijão, ele vai aparecer e o valor deletado é feijão. Além desse método que deleta pelo índice, existe outro método que deleta pelo valor da lista, que nesse caso é o remove. Irei retirar essa variável e modificar o pop por remove. Agora eu preciso passar o valor que eu quero deletar. Nesse caso, eu vou dizer que eu quero deletar a carne. Então a lista de compras aparece arroz e feijão. E se eu tentar deletar um elemento que não exista, nesse caso, frango, ele vai dar um erro. Ele diz que não existe o valor frango na lista. Mas assim como a gente viu na aula de string, podemos fazer uma verificação para a lista, ou seja, verificar se o elemento existe antes de deletar. Nesse caso, nome do produto vai receber frango. Se o nome do produto estiver na lista de compras, então print Fzinho, o produto, o nome do produto vai ser apagado. E agora eu vou utilizar o método remove, lista de compras, ponto remove, nome do produto. Caso contrário, print, o produto não existe na lista. Então ele diz que o produto frango não existe na lista. Agora se eu colocar arroz, ele diz que o arroz vai ser apagado e se retorna somente o feijão e a carne. Além desse método que eu mostrei, existe outro método para limpar a lista. Ou seja, ele vai retornar uma lista vazia, que é o clear, lista de compras, clear. E aqui ele retorna uma lista vazia, pois o clear apaga todos os elementos daquela lista. Outra coisa que vocês podem encontrar é a palavra reservada del. Não é muito comum, mas existe essa possibilidade. Del, lista de compras e o índice, nesse caso, 0. Ele vai deletar o arroz, retornando somente feijão e carne. Mas o del ele tem que ser usado com cuidado, pois se eu passar diretamente a variável, ele vai apagar essa variável. Portanto, se eu tentar acessar a variável depois de apagar ela, vai dar um problema. Ele disse aqui, ó, lista de compra não foi definida, pois o del ele apaga aquela variável. E agora eu irei mostrar uma funcionalidade de você criar uma lista a partir de um range. Vamos supor que eu vou fazer uma lista numérica e eu quero que essa lista numérica vá do valor 1 até o valor 10 nesse intervalo. Eu poderia utilizar um for para percorrer e iterar nesse intervalo e para cada iteração adicionar uma lista, mas existe uma forma muito mais direta. Nesse caso, o list, que é a função, e aqui eu vou passar o range de 1 até 11, sendo que o 11 será desconsiderado. Print lista numérica. E ele cria uma lista de números de 1 até 10. Além disso, eu posso ordenar os valores. Eu vou utilizar para isso um for, para adicionar valores aleatórios na lista e após isso ordenar esses valores. Então vai começar com a lista vazia, for e range, vou colocar no intervalo de 10, número aleatório, irei utilizar o rangeInt. E dessa forma, apertando Enter, ele importa automaticamente a biblioteca. Irei passar o intervalo de 1 até 1000. E após isso, ele vai adicionar o valor na lista numérica. Print número aleatório. Print lista numérica. Ele gerou esses números aleatórios que vou atribuir diretamente na variável lista numérica. E agora, se eu quiser ordenar esses valores, tem um método pronto para isso, que é o sort. Lista numérica. Sort, e por padrão ele vai ordenar do menor para o maior. Print a lista ordenada na ordem crescente é 2 pontos, lista numérica. Aqui ele ordenou do menor para o maior e também posso fazer a ordenação do maior para o menor. Nesse caso, lista numérica .sort e passar o parâmetro reverso igual verdadeiro. Vou copiar esse print na ordem decrescente. Então a primeira ela vai ordenar do menor para o maior e a segunda forma ordena do maior
para menor. Agora eu vou mostrar algumas operações que você pode fazer com lista. Por exemplo, vamos supor que eu tenha duas listas. A é uma lista contendo dois elementos, 2 e 3, B, 4 e 5. Eu posso inicializar outra variável, nesse caso C, que vai receber o valor de A mais B. Nesse caso, ele não vai somar os elementos, ou seja, ele não vai somar 2 com 4, 3 com 5. Ele vai juntar, concatenar as informações. Print, a nova lista de A mais B é a lista C. Então, ele juntou, as primeiras informações vai ser A, nesse caso, 2 e 3, e no final ele junta com o valor de B, 4 e 5. É tanto que se eu adicionar outro elemento aqui, ele mantém essa ordem. Primeiro é o valor da lista A e depois da lista B. Existe também outro método para você adicionar uma informação de uma lista na outra, ao invés de inicializar outra variável, que nesse caso é utilizar o extend. Então, A extender e passar diretamente a lista B. Só que, nesse caso, a lista A ela vai ser modificada. Print A, print B. Perceba agora que depois que eu utilizar o extend, a lista A que tinha dois valores, somente 2 e 3, passa agora a ter os valores de B também. A primeira forma que eu mostrei de inicializar outra variável e a partir disso juntar as duas listas para essa variável, ele preserva os valores da primeira lista, no caso A e B. E o extend, ele altera isso. Além do método que eu mostrei, o Python ele possui algumas funções prontas para utilizar em estrutura de dados. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Nesse caso, eu vou gerar uma lista. Então, lista numérica é igual list range de 1 a 20. E eu quero saber três informações: qual é o maior valor, qual é o menor valor e qual a soma entre eles. Se fosse resolver da forma tradicional, iria inicializar três variáveis, nesse caso maior é igual a menor, igual soma, e vai receber o valor de 0. E vou percorrer essa lista. Portanto, for índice valor, irei utilizar o enumerate, lista numérica, começando de 1. Se índice for igual a 1, nesse caso maior, vai receber o valor de menor e vai receber o primeiro valor. E depois eu vou fazer uma comparação. Else, se valor for maior do que maior, então maior passa a receber valor. Elif, valor menor do que o menor vai receber o valor. E eu preciso armazenar o valor da soma desses elementos. Portanto, soma mais igual valor. Print, o valor da soma é 2 pontos, soma, Ctrl D, Ctrl D. O maior valor é, nesse caso, maior, o menor valor é menor. De antemão, a gente sabe que o menor valor vai ser 1 e o maior valor vai ser 19. Mas esse aqui é só um exemplo para ilustrar. Nesse caso, ele diz que a soma é 190, o maior valor é 19 e o menor é 1. Mas perceba que a gente precisou percorrer essa estrutura e depois fazer várias comparações. Como eu comentei, o Python ele tem algumas funcionalidades prontas para esse caso. Vou utilizar o print, vou colocar o asterisco para repetir 80 vezes, tem uma separação, que a primeira é a soma da lista, vai receber a função sum, e perceba que o sum ele precisa passar um iterável. Esse iterável, no caso, é uma estrutura de dados que é a própria lista. Lista numérica. Menor da lista, min, lista numérica. Maior da lista, max, lista numérica. Soma lista, menor, maior. Perceba que deu os mesmos valores e essa forma aqui é muito mais direta. Você não precisa percorrer, basta passar a própria estrutura de dados como argumento que ele automaticamente vai descobrir, a depender da função, qual é o menor valor e qual a soma desses valores. E dito isso, o Python possui duas funções muito úteis, que é o N e ALL, para realizar verificação de condições booleanas, verdadeiro ou falso. Vamos entender melhor com o seguinte exemplo. Imagine que você está dimensionando uma tubulação de gás para três trechos, A, B e C. Nesse caso, trechos vai receber A, B, C. Você desenvolveu um programa que, a partir dos parâmetros de entrada, calcula o dimensionamento dos três trechos e compara com valores conhecidos. Caso o valor esteja dentro do permitido para o trecho, o programa retornará verdadeiro. Caso contrário, retornará falso. Assim, ao final do cálculo, você obtém uma lista de valores booleanos indicando se cada trecho atende ou não às especificações. Portanto, a lista de respostas
vai ser verdadeiro, falso e falso. No caso, só o trecho A atendeu às condições. Com base nessa lista de respostas, você pode realizar verificações específicas. No primeiro caso, a pergunta é: algum trecho que está dentro das especificações? Aí, nesse caso, vai utilizar a função N, que retornará verdadeiro se qualquer elemento da lista for verdadeiro. Portanto, atende especificações, vai ser N, e como mostrei, vai ser um iterável com um argumento, lista de resposta. Se tiver algum verdadeiro, que nesse caso tem, que é o trecho A, isso aqui vai retornar verdadeiro. Então, se atende especificações, print possui algum trecho que atende às especificações. Caso ao contrário, não possui. Aqui ele vai dizer que possui algum trecho que atende às especificações, pois o primeiro trecho é verdadeiro. Se eu modificar para falso, o else será executado, pois a lista que me retornou só tem elementos falsos. Assim como o N, a função ALL, ele vai vir fazer outro tipo de verificação, que no caso é todos os elementos da lista de resposta têm que ser verdadeiro. E aqui eu vou passar a função e modificar o print. Todos os trechos atendem às especificações. E aqui eu vou deixar genérico. Algum trecho não atende às especificações. Aqui ele vai sempre executar o else porque é falso. Se eu modificar o primeiro trecho para verdadeiro, o segundo também para verdadeiro e deixar o terceiro como falso, ele vai executar o else, pois, como eu disse, todas as condições têm que ser verdadeiras. Vou colocar aqui verdadeiro. E agora ele diz que todos os trechos atendem às especificações. E tem outras duas funções que não vou abordar aqui agora, será mais adiante no conteúdo de funções. E para finalizar, vou mostrar um exemplo que acontece muito. Nesse caso, eu percorri várias listas. Vamos supor que você decida entrar na academia e a primeira coisa que você vai querer comprar são os suplementos. Suplementos vai receber uma lista com whey, creatina e o pré-treino. Se eu quero percorrer esses elementos, como eu mostrei, eu vou utilizar o enumerate, for índice, valor, enumerate, suplementos, e aqui começando do 1. Por quê? Nesse caso, o enumerate ele vai retornar sempre duas informações, índice, valor. E aqui realizamos um desmembramento diretamente no for, print, índice, valor. Até aqui tudo tranquilo, o primeiro vai ser o whey, a segunda creatina, o terceiro pré-treino. Agora, vamos supor que além da lista de suplementos, você também tem que ter a lista de quantidade, ou seja, quantas quantidades você vai comprar de determinado suplemento. Quantidades, que eu vou dizer que vai ser 2, 1 e 1. Agora, eu tenho duas listas que eu preciso percorrer em simultâneo. Nesse caso, vocês podem imaginar, é só tirar o start, que ele vai começar do zero, e acessar a outra lista através do índice. Portanto, valor, quantidades, e aqui eu vou passar o índice, que eu estou acessando a segunda lista, quantidades, através do índice. Vai funcionar, mas nesse caso aqui, eu teria já que fazer o quê? O índice ele tem que ser somado, mais um para começar a partir da primeira posição. E aqui não vai ficar muito legível quando eu trabalho com muitas listas a percorrer, porque cada lista eu vou ter que associar ao seu respectivo índice. Então, eu vou comprar 2 whey, uma creatina e um pré-treino. Porém, nessa forma, tem um problema que pode acontecer, que é, vamos supor que eu tenho um ômega 3 aqui, ômega 3. Só que eu não informei a quantidade desse ômega 3. Portanto, ele vai acontecer um erro. Ele disse index erro, porque a segunda lista de quantidade não tem um índice. E isso é fácil de ver, pois na primeira lista de suplemento eu tenho 4 informações e na segunda lista eu só tenho 3 informações. Portanto, quando ele chega na quarta informação, que é ômega 3, eu não tenho um índice respectivo na lista de quantidades. E existe uma forma muito mais eficiente no Python que nos permite percorrer diretamente os valores da lista sem importar com seu respectivo índice, e também já trata esse caso quando eu tenho listas que têm tamanho diferente, pois se eu utilizar o índice, eu teria que fazer uma verificação, nesse caso aqui, ó, se o tamanho de suplementos foi igual ao tamanho
da quantidade, aí ele vai executar o for, caso contrário ele ia aparecer uma mensagem que os elementos seria diferente. Portanto, vou botar aqui, apagar, e quando vocês estiverem percorrendo várias listas simultâneas, em vez de passar aqui no enumerate somente uma lista e depois associar as demais listas através do índice, vocês vão utilizar a função zip e passar as listas que vocês querem percorrer, nesse caso suplementos, quantidade. Perceba que essas duas listas estão agora dentro da função zip, e o zip ele vai retornar um valor diferente. Vou colocar aqui resposta, print resposta. Como eu disse, o enumerate ele sempre vai retornar duas informações, o índice e o valor. Perceba que o índice ele retornou, que é esse valor aqui 0, 1, 2, vírgula, só que o outro índice ele está me retornando uma estrutura. Nesse caso é uma tupla, que vou abordar mais adiante. Porém, o que o zip faz é basicamente o seguinte: ele vai unir a whey com esse valor 2, a creatina com o valor 1, o pré-treino com o valor 1, e perceba que agora eu passei o ômega 3, mas não associei a quantidade. Portanto, ele já ignora isso de forma automática, caso tenha uma lista com mais informações do que a outra. Nesse caso que ele retorna duas informações, eu posso dizer, olha, o primeiro vai ser o índice, sempre será o índice, e o segundo vai ser essa estrutura que vai ser resposta. Então, vou colocar aí, índice, resposta. E a gente já viu na aula de desmembramento, como ele retorna uma estrutura, pode ser ela lista e tuplas, eu posso realizar o desmembramento para a resposta, pois ele está me retornando outra estrutura que é tupla. Então, suplemento, quantidade. Perceba que aqui estou colocando singular, pois no plural é a lista, vai receber resposta. E agora eu posso dizer que tem um índice, o suplemento, a quantidade, e eu vou dizer, além disso, fora da função zip, que o primeiro índice vai começar sempre do valor 1. Nesse caso, eu vou passar o parâmetro start igual a 1. Perceba que agora ele funciona de forma direta, e explicando novamente a lógica. Eu estou fazendo desmembramento, nesse caso índice, resposta, só que a resposta me retorna outra estrutura, portanto eu vou realizar outro desmembramento e digo que suplemento quantidade vai receber resposta. Só que eu tenho uma forma de realizar o desmembramento diretamente no for, que é muito mais simples. Aí vocês devem estar pensando, basta passar suplemento e quantidade direto, e isso vai dar um erro. Nesse caso, ele diz que tem muitos valores para um pack. Por quê? Eu estou passando 3 variáveis, só que o enumerate ele sempre vai me retornar 2 valores. Quando eu estou utilizando a função zipper e eu quero realizar um desmembramento diretamente no for, basta passar parênteses, que aqui é uma tupla e é muito simples. Ora, o primeiro valor é o índice, vai ser atribuído nessa variável. Suplemento, ele vai receber o valor, nesse caso da primeira iteração, do primeiro índice da lista de suplementos, que é o whey. A quantidade recebe o valor 2 e assim funciona de uma forma muito mais direta. Então, eu tenho o primeiro que vai ser a whey, tenho 2 unidades, depois vem a creatina e o pré-treino. E para finalizar, vou adicionar outra lista, preço. Aqui eu vou colocar os valores verdadeiros que eu pesquisei, 119,7, 79,92, 103,5. Perceba que eu tenho preços. Perceba que agora eu tenho outra lista. Preciso percorrer ela também de forma simultânea. É muito simples. Basta passar dentro da função zip, passei os suplementos, que é a lista de quantidade, preços. Como eu tenho 3 listas dentro da função zip, aqui também eu vou ter que ter 3 variáveis: suplemento, quantidade, preço. E agora irei formatar o print. Aqui eu vou passar um índice, produto a ser comprado é quantidade, unidade, pode ser um ou vários, de suplemento, vou quebrar a linha, espaço, um preço de, e aqui passar a variável preço. Então ele diz que o primeiro produto a ser comprado é 2 unidades de whey com preço de 119,7. Na segunda iteração diz que é 1 unidade de creatina com preço de 79,92 e por fim 1 unidade de pré-treino com preço de 103,5. É tanto que só terá aqui a quantidade, ele também vai alterar na hora que eu mostrar a informação. Agora o pré-treino passou 2. E relembrando aqui, nessa função zip, você passa as listas que queira percorrer. Nesse caso eu tenho 3 listas: suplementos, quantidade e preço. E como está dentro do enumerate, ele sempre vai retornar 2 valores.
índice e valor. Só que no caso de zip, ele retorna o valor, que é essa parte aqui, em outra estrutura. Portanto, se eu tenho 3 listas, você abre o vírgula, abre o parêntese e coloca 3 variáveis, que de forma automática, na primeira iteração, ele vai pegar o primeiro valor do suplemento, aí atribuir na variável suplemento, da mesma forma da quantidade, vai atribuir na variável quantidade, preço na variável preço. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.